nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te dar ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Irmãos, nessa noite, eu deixo uma palavra que vai falar conosco a respeito de tentação. Se atravessarmos essa porta, entraremos em pecado. Então a tentação é como se fosse um aviso: olha, até aqui eu estou falando contigo, não vai, não passe, porque se passar, você poderá ter coisas que aparentemente... Mas nessa noite vamos falar de alguém que passou pela tentação. E não vamos olhar para aqueles que olharam, caíram em tentação e ficaram lá, destruídos, cedidos pelo seu pecado. Mas vamos olhar principalmente para Jesus, que venceu a tentação e Ele foi servido, Ele foi glorificado, Ele foi exaltado. Ele é maravilhoso por conta do exemplo que Ele glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Jesus, ele tinha acabado de ser batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. E após esse episódio, onde Jesus ele é batizado, e ali a Trindade ela aparece de forma bíblica e também de uma forma mais, para os estudiosos da palavra de Deus, de uma forma mais simples, mais plana, mais poética, mais fácil de se entender. Porque a gente não vê a palavra Trindade em nenhum momento da Bíblia. Mas ali a gente vê o Deus Pai Todo-Poderoso falando ao seu Filho e o Espírito Santo passando naquele ambiente em forma de pomba, onde Jesus ele está sendo batizado. Então ali vemos a Trindade, o seu amplo e perfeito domínio, mostrando para aquele mundo que Jesus estava cumprindo o propósito de Deus. E agora Jesus, por esse mesmo Espírito, ele vai ser conduzido para ser tentado no deserto. E nós vemos nos nossos dias quantos de nós, ao sermos batizados, achamos que as coisas vão melhorar, que as coisas vão facilitar, que agora vai ser tudo melhor porque nós somos batizados, descemos as águas e morremos para esse mundo. Só que tem uma frase de Martinho Lutero que fala que quando ele foi batizado nas águas, ele pensou que o velho homem tinha ficado lá. E aí ele complementa dizendo que o miserável ele sabia nadar. Da mesma forma com nós, meus irmãos. A gente pensa que a gente se livrou daquela velha natureza, daquele homem pecador que habitava no meio de nós, que estava ali conosco dia após dia. E quando nos lançamos nas águas com o firme propósito de dizer: Jesus, eu te quero mais do que esse mundo. Jesus, eu te quero mais do que todas as coisas. Podem vir provas, tentações, dificuldades, mas eu te quero em minha vida. E precisamos tomar cuidado com essas palavras. Porque quando as tentações vêm, quando a dificuldade vem, o velho homem ele começa a aparecer. E se não tivermos o mesmo exemplo que Jesus dentro dessa palavra, não vamos conseguir vencer o velho homem. A Bíblia fala que Jesus está no deserto. Ele vai jejuar por 40 dias e 40 noites. Aí vem a questão da dúvida entre alguns estudiosos se Jesus foi tentado depois ou enquanto estava em jejum. Mas vamos pelo que o livro de Mateus fala: após ele ter cumprido os 40 dias e 40 noites, o inimigo ele se apresenta a Jesus. O inimigo
vai se apresentar a Jesus apontando e direcionando para uma fraqueza e uma necessidade de Jesus naquele momento. Jesus ele está jejuando, e para o bom crente que ainda jejua e entende que é um jejum, olha, se tu é o Filho de Deus, diz a essas pedras, se transforma em pão e mata a tua fome. Como é interessante ver a estratégia do inimigo. E a gente pensa muitas das vezes que o inimigo, que ele é bestalhado, que ele é leigo, ele não sabe de nada. Meus irmãos, o inimigo ele me conhece bem e ele te conhece bem. Ele sabe qual é a sua fraqueza, ele sabe o momento certo de agir. Não pense que o inimigo ele é leigo, ele não sabe do que ele faz, mas ele trabalha no secreto, no obscuro, procurando o momento exato. A palavra de Deus fala que o inimigo ele anda ao nosso derredor, ele fica rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele procura uma brecha para ele entrar e ter acesso a cada um de nós. Ele busca você vacilar na tentação, ele busca você cair naquele momento para que ele tenha acesso a você. Só que Jesus Cristo, ele é um Deus tão educado, tão maravilhoso. Em Apocalipse 13 ele fala que ele está à porta e bate. Se você permitir a entrada dele, ali ele se fará presente. Se no momento da tentação, se no momento da necessidade para a nossa carne, a gente não deixar que Jesus entre e faça morada, e que tome o domínio de todas as coisas, na primeira tentação nós caímos, nós cedemos, nós nos deixamos levar pela vontade carnal. Você está comigo nessa noite? Amém. Glória a Deus. Precisa explicar a palavra. E aí o inimigo ele percebe que Jesus não é qualquer um. E aí ele fala, esse daí conhece de Bíblia, esse daí sabe da palavra. E como é difícil para aqueles que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a verdade do Senhor, e quando eles são tentados em algo que aparece diante deles e parece ser bom. Muitas das vezes, principalmente para... Eu ainda sou jovem, mas vocês jovens que ainda estão no colégio, aos irmãos e irmãs que estão presentes no trabalho, vamos falar da palavra de Deus para alguém, e as pessoas têm o costume de falar o quê? Mas isso não tem nada a ver, a Bíblia não fala a respeito disso, a Bíblia não fala assim. Nós apresentamos o texto bíblico e explicamos para elas, sobre a sala, a Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia não está falando desse jeito, isso aí pode, isso aí é doutrina de homem, que o homem diz que não pode. O quão difícil é para nós ouvirmos essas palavras e a gente olha e pensa, mas será? Será que tudo que eu aprendi na igreja, no culto de doutrina, na escola bíblica, vindo aos cultos, será que tudo aquilo que eu aprendi diante do homem de Deus, aquilo que ele falava, aquilo não é o suficiente? E o que esse meu colega de trabalho, esse meu colega de escola está falando aqui agora, é o suficiente para mim? Glória a Deus. E o crente que ele não vigia, que não guarda a palavra no seu coração, ele cede a essa tentação, ele cai em pecado, ele ouve aquilo que o inimigo tem para lhe dizer e se afasta da presença do Senhor. Perceba que o inimigo ele percebe que Jesus conhece a palavra e ele fala, olha, eu vou levar você a um nível maior, vamos aqui, sobe em cima desse monte, sobe em cima desse pináculo e lança-te daqui abaixo, porque a palavra de Deus, o inimigo ele usa a palavra. Jovens, irmãos e irmãs, o inimigo ele também sabe usar a palavra. Agora sabe por quê? Porque ele viveu cada episódio do que aqui está escrito. Não pense que os homens que caíram em tentação, os homens que cederam a sua carnalidade, a fraqueza da carne, eles não tiveram o inimigo ali por trás trabalhando, porque o inimigo ele está desde a fundação do mundo, buscando destruir todos aqueles que se levantam para fazer a vontade de Deus. Prova essa que começou desde o jardim do Éden, o inimigo trabalhando e colocando em cada um de nós a sentença que não podíamos nós pagarmos, mas Jesus Cristo ele veio e pagou por cada um de nós. Aleluia! O inimigo ele fala para Jesus, se lança daqui abaixo, porque a palavra diz que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar, para te livrar de todo mal, para que não aconteça nada de ruim contigo. Olha como o inimigo ele trabalha, meu irmão. Ele trabalha na sutileza, no obscuro, buscando uma boa brecha para ele trabalhar.
Só que Jesus, meu irmão, é o crente que lê Bíblia, que come Bíblia, e não é o crente que na primeira prova de tentação ele cede, mas ele persevera. É, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus ele fala que não tentarás, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não devemos tentar a Ele, não devemos brincar com Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. E o inimigo ainda não satisfeito, ele leva Jesus, né, dá uma nova visão a Jesus e mostra ali os reinos do mundo, os reinos da terra. Fala para Jesus aqui, ó, se você se prostrar agora e me adorar, tudo isso aqui vai ser teu. Olha a ousadia do inimigo. Tudo já era de Jesus, tudo já pertencia a Ele. Glória a Deus. Deu poder a Ele nos céus e na terra. E ele olha para Jesus com a cara mais lavada e fala que tudo isso seria dele se eles se prostrares e adorares. E quantos de nós, nos nossos dias, não tem cedido a esses presentes, a esses prazeres, a essas vontades que aparecem diante dos homens? É uma posição melhor, é um cargo melhor, é uma função melhor que eu vou estar exercendo. Então eu vou Deus, eu vou ceder ao que ele está me falando, porque assim eu vou crescer mais rápido, não é mesmo, irmão? Quantos tem em nosso meio que está deixando a verdade da palavra por conta daquilo que o homem tem para lhe oferecer? Só que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, Deus ele tem o melhor para te oferecer. Não acredite naquilo que o homem está te oferecendo, porque aquilo que o homem oferece, com o tempo acaba, mas aquilo que Deus oferece é para a eternidade. É a